Mudança de rumo. Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? É unicamente por meio de Cristo que podemos ser postos em harmonia com Deus, com a santidade. Mas como devemos chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que fez a multidão no dia de Pentecoste, quando, convencidos do pecado, clamaram: "Que faremos?" Atos 2:37. A primeira palavra da resposta de Pedro foi: "Arrependei-vos." Atos 2:38. Noutra ocasião, logo depois disse: "Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados." Atos 3:19. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós uma mudança real da vida. Muitos há que não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões de pessoas se entristecem pelos seus pecados, efetuando mesmo exteriormente uma reforma, porque receiam que seu mau procedimento lhes traga sofrimentos. Mas não é este o arrependimento segundo o sentido que lhe dá a Bíblia. Lamentam antes os sofrimentos do que o próprio pecado. Tal foi a tristeza de Esaú, quando viu que perdera para sempre o direito da primogenitura. Balaão, aterrado à vista do anjo que se lhe pusera no caminho com a espada alçada, reconheceu seu pecado porque temia que devesse perder a vida. Não teve, porém, genuíno arrependimento do pecado, nem mudança de propósito ou aborrecimento do mal. Judas Iscariotes, depois de haver traído seu Senhor, exclamou: "Pequei, traindo sangue inocente." Mateus 27:4. A confissão foi arrancada de sua alma culpada por uma horrível consciência de condenação e temerosa expectação do juízo. As consequências que o aguardavam enchiam-no de terror, mas não houve em sua alma uma profunda e dolorosa tristeza por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Faraó, quando sofria sob os juízos de Deus, reconheceu seu pecado para escapar a castigos posteriores, mas voltava a desafiar o céu apenas suspensas as pragas. Todos esses lamentaram as consequências do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. Quando, porém, o coração cede à influência do Espírito de Deus, a consciência é despertada e o pecador discerne alguma coisa da profundeza e santidade da lei de Deus, base de seu governo no céu e na terra. A luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo, ilumina também os secretos escaninos da alma, e as coisas ocultas das trevas se põem a descoberto. A convicção se apodera do espírito e da alma. O pecador tem então uma intuição da justiça de Jeová, e experimenta horror ante a ideia de aparecer em sua própria culpa e impureza perante o perscrutador dos corações. Vê o amor de Deus, a beleza da santidade, a exaltação da pureza. Anseia por ser purificado e reintegrado na comunhão do céu. A oração de Davi, depois de sua queda, ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Não fez nenhum empenho por atenuar a culpa. Nenhum desejo de escapar ao juízo que o ameaçava lhe inspirou a oração. Reconheceu a enormidade de sua transgressão. Viu a contaminação de sua alma. Aborreceu o pecado. Não suplicava unicamente perdão, mas também um coração puro. Anelava a alegria da santidade, ser reintegrado na harmonia e comunhão com Deus. Era esta a linguagem de sua alma. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Salmos 32, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Salmo 51, 1, 3 e 7, 10 a 12 e 14. Arrependimento como esse está além de nossas forças realizar, e só é obtido por meio de Cristo, que subiu ao alto e deu dons aos homens. Exatamente aqui está o ponto em que muitos erram, sendo por isso privados de receber o auxílio que Cristo lhes desejava conceder. Pensam que não podem chegar a Cristo sem primeiro arrepender-se, e que é o arrependimento que os prepara para o perdão de seus pecados. É certo que o arrependimento precede o perdão dos pecados, pois unicamente o coração quebrantado e contrito é que sente a necessidade de um Salvador. Mas terá o pecador de esperar até que se tenha arrependido antes de poder chegar-se a Jesus? Deve fazer-se do arrependimento um obstáculo entre o pecador e o Salvador? A Bíblia não ensina que o pecador tenha de arrepender-se antes de poder aceitar o convite de Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. É a virtude que emana de Cristo que conduz ao genuíno arrependimento. Pedro elucidou este ponto em sua declaração aos israelitas, dizendo: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos 5:31. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. Jesus disse: Eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. João 12:32. Cristo tem de revelar-se ao pecador como Salvador, morto pelos pecados do mundo. E ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se ao nosso espírito o mistério da redenção, e a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é incompreensível. E esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o coração, impressionando-lhe o espírito e inspira-lhe à alma contrição. É verdade que os homens às vezes se envergonham de seus caminhos pecaminosos e renunciam a alguns de seus maus hábitos antes de estar conscientes de que estão sendo atraídos a Cristo. Quando quer, porém, que façam um esforço para reformar-se, movidos do desejo sincero de proceder bem, é sempre o poder de Cristo que os está atraindo. Uma influência para eles desconhecida lhes opera na alma, despertando-lhes a consciência e sua vida exterior emenda-se. Quando Cristo os atrai, levando-os a olhar à sua cruz, para contemplar aquele que os seus pecados ali cravaram, o mandamento desperta na consciência. É-lhes revelada a pecaminosidade de sua vida, o pecado que se acha arraigado em sua alma. Começam a compreender alguma coisa da justiça de Cristo e exclamam: que é o pecado que devesse exigir tão grande sacrifício para a redenção de sua vítima? Acaso se fez preciso todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação, para que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna? Poderá o pecador resistir a esse amor? Poderá recusar-se a ser atraído para Cristo? Se, porém, não se opuser, será levado para Ele. O conhecimento do plano da salvação levá-lo-á ao pé da cruz, arrependido de seus pecados que causaram os sofrimentos do amado Filho de Deus. O mesmo poder divino que opera nas coisas da natureza fala ao coração dos homens,
neles criando um desejo inexprimível de algo que não possuem.